Graça e paz sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida de suas famílias, sobre os seus trabalhos, sobre os seus relacionamentos. Eu desejo que o Senhor esteja sobremaneira favorável a cada um de vocês, amigos, familiares, irmãos, colegas de caminhada. Eu quero compartilhar com você, no nosso breve encontro de hoje, uma pequena porção da palavra de Deus que está no Salmo 1. O livro dos Salmos tem 150 capítulos e o primeiro capítulo dos 150 Salmos trata do tema felicidade como consequência natural da vida daquele que decide tornar Deus o centro de sua vida. Tornar Deus a prioridade de suas escolhas e tornar Deus a fonte máxima de prazer, de deleite, de satisfação na vida. Vamos ler juntos? Acompanhe a leitura. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz quem não faz tais coisas. Então hoje eu quero tratar dos nãos que a Bíblia diz que devemos promover, não, não e não, para sermos felizes, como também os sims que esse texto vai nos revelar para que sejamos felizes. Primeiro estamos no campo dos nãos, os nãos que a Bíblia diz que devemos dar para sermos felizes. Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores, outras versões falam escarnecedores, aqueles que zombam ou escarnecem de Deus. O texto continua no verso 2. Ao contrário, a satisfação desse que é muito feliz ao dizer não a essas coisas, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Esse que é muito feliz, cuja satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Está sempre irrigada. É uma vida sempre nutrida pela água que traz vida. Dá fruto no tempo certo e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Não é o caso daqueles que ignoram e se rebelam contra Deus. Esses são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios, os inimigos de Deus e os inimigos da igreja, porque a igreja é de Deus e quem é inimigo de Deus é inimigo da igreja. Por isso o apóstolo João vai dizer que a nossa amizade com o mundo não pode se refletir, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então nós temos que fazer opções na vida bem claras, bem definidas, por causa de um compromisso radical que devemos cultivar na nossa relação com Deus. Então diz, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores resistirão na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O primeiro verso diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Segundo a bibliografia mais simples, ou segundo os dicionaristas mais singelos ou mais comuns, felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Significa pleno gozo de satisfação, pleno gozo de contentamento ou pleno gozo de bem-estar. Pleno.
plena satisfação, pleno contentamento, pleno bem-estar. Isso seria um conceito singelo do que significa felicidade. Portanto, seria um estado de plenitude interior, de que tudo vai bem, de que tudo caminha otimamente bem, ordeiramente bem, tudo no seu devido lugar, trazendo alegria, paz, contentamento, gozo, celebração e festa. O escritor do Salmo, ele começa esse Salmo elogiando o gozo que é produzido no coração de todos aqueles que decidem obedecer a Deus e não dar ouvidos àqueles que desacreditam ou ridicularizam tudo aquilo que tem a ver com Deus. Deixe-me primeiro dizer a você que Deus não julga as pessoas conforme a raça, sexo, nacionalidade ou poder econômico, ou seja, o quanto de dinheiro ela tem. Deus julga as pessoas segundo a base da sua fé nele e na obediência prática dessas pessoas à vontade de Deus que foi revelada nas Escrituras. Esse é o critério de julgamento de Deus sobre as pessoas. Os que amam a Deus acima de todas as coisas e obedecem aos seus mandamentos terão dele o favor, a graça, a misericórdia, a bênção da felicidade. Os que ridicularizam Deus, os que retiram Deus de suas vidas, os que desacreditam na pessoa de Deus e vivem suas vidas como eles acham que melhor devem vivê-las, esses não provam do amor, da graça e da misericórdia de Deus e estarão eternamente longe do Senhor. É simples assim. A Bíblia não nos equivoca, a Bíblia não gera na gente dúvidas, a Bíblia é singela, não há nenhuma complexidade no ensino bíblico acerca da nossa realidade aqui e no porvir. Todos aqueles que com consciência e disciplina tratam de obedecer à vontade de Deus são como árvores que dão fruto e que possuem raízes profundas. E Deus promete cuidar desses. E eu espero que você seja um deles. Deus promete fazer isso com você também, se você considerar essas condições estabelecidas por Ele na sua palavra. A sabedoria de Deus guia as vidas de todos aqueles que o tornam o centro de suas vidas, a razão de suas existências. Já aqueles que não confiam nele, nem o obedecem, o texto diz que são como palhas que o vento dispersa, ou seja, vão passar rápido e deles não haverá nenhuma lembrança. Só existem dois caminhos na vida, atente bem para isso. O caminho da obediência a Deus ou o caminho da rebelião e destruição. Assegure-se, meu querido amigo, minha querida amiga, meu amado ouvinte, assegure-se de escolher o caminho de Deus, porque essa sua escolha determinará onde você vai passar a eternidade. A Bíblia afirma quais são os nãos que você deve dar para ser feliz. O primeiro é que, para você ser feliz, você não deve seguir o conselho dos ímpios, ou seja, você não deve dar ouvidos aos conselhos de pessoas que não manifestam temor a Deus no coração. Em outras palavras, significa não procurar fora das Escrituras a solução para os seus problemas, achando que deve considerar a opinião daqueles que não têm Deus como Deus de suas vidas. O que o salmista está dizendo para mim e para você é que para você ser feliz a Deus, cultive um coração bibliocêntrico. Cultive um coração repleto dos ensinos das Escrituras. E aí sim, você será uma pessoa plenamente feliz. O segundo não que o salmista diz é que para você ser feliz, você não deve continuar pecando de um modo consciente e quanto mais como acontecia antes de você ter conhecido a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Por isso ele diz no texto, no verso 1, ele diz, não imita a conduta dos pecadores. Quando alguém nasce de novo em Cristo, tudo é novo. É uma nova pessoa, novos valores, novos conceitos, novos gostos, novas preferências. É tudo novo.
A prática do pecado deixa de ser natural e passa a ser acidental, podendo ser contida, negada ou evitada. O pecado não tem mais domínio sobre a vida de um crente que nasceu de novo, ainda que nos assedie e ainda que nos tente, ainda que tente nos seduzir. Nós podemos resistir à tentação por causa do que Cristo fez no coração da gente, nos transformando, por causa da sua graça que continua favorável a nós e por causa do poder do Espírito Santo que habita na gente. Por isso Paulo vai dizer lá em Romanos, não reine mais, não domine mais o pecado sobre vós. O pecado não domina mais os crentes, mas os crentes sim a ele. O pecado não tem mais domínio, mas ainda está presente. Por causa de Deus na nossa vida, através de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós, nós temos o poder, nós temos a força, nós temos a capacidade de dizer não ao pecado para a glória de Deus. Que história é essa de se dizer crente e continuar vivendo como um imundo ou como um leproso espiritual? A Bíblia diz, quem mentia não minta mais. Quem roubava, não roube mais, antes trabalhe. Quem deseja o cônjuge do outro, não deseje mais. Ame a sua mulher, ame o seu marido. Quem tinha prazer na imoralidade, busque agora ter prazer em olhos puros e mãos santas, pois essas são as condições para entrar no céu. Porque o céu é lugar de gente perdoada, transformada pelo sangue remidor de Cristo e pelo Espírito Santo. No céu não tem pecado, no céu não tem pecadores. Se você quer ser feliz, o terceiro não que eu quero orientar você a dar é não às pessoas com quem você tem caminhado e tem tratado como amigos e que desacreditam e chegam até a ridicularizar ao Deus em quem você crê. Nossos amigos ou sócios podem ter uma influência profunda sobre nós e isso é sutil, isso é discreto, nem sempre tão declarado. Se você insistir em cultivar amizades com pessoas que zombam daquilo que Deus considera importante, você será levado ao pecado e pior, se tornará indiferente à vontade de Deus e aos valores de Deus revelados nas Escrituras. Os passos para isso serão facilmente notados nos dias seguintes. Você não vai mais orar. Você não vai mais ler a Bíblia, você não vai ter mais prazer em estar na comunhão com os santos, você agora vai pecar de um modo mais natural, porque não terá mais uma vida regrada e santificada pelo Espírito que habita em você. E quando você menos esperar, terá voltado ao vômito, como um cachorro insensato que vomita e come o seu próprio vômito. É o que poderá acontecer com você se você voltar ao pecado de onde um dia você foi tirado. Ou como aquela lama de um chiqueiro, para onde um porco, logo depois de ter sido lavado, se debruça e se enlameia tudo novamente. O filho pródigo abandonou a casa do seu pai e saiu com muito dinheiro, achando que ia conquistar o mundo, até que ele percebeu que a sua vida terminou num chiqueiro. Cuidado com amizades que, não sendo de Deus, escarnecem de Deus, zombam de sua fé. E são amizades que você tem priorizado e que você tem privilegiado. Ao longo da minha vida cristã, eu já testemunhei muitos casos de gente que caminhava tão bem na fé, mas que no caminho desistiram da caminhada. Vinham tão bem e se renderam à sedução de um mundo enganoso e voltaram a praticar aquilo que não agrada a Deus. Cuidado com suas amizades. Os amigos verdadeiros devem nos aproximar de Deus, jamais nos influenciar para tornar Deus alguém insignificante e descrido em nossas vidas. Por fim, o verso 2 diz, ao contrário, aquele que é muito feliz encontra sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Eu quero agora lhe falar dos sims que você deve dar e cultivar e incrementar para ser uma pessoa plenamente feliz. Você aprende a seguir a Deus meditando em sua palavra. Meditar significa dedicar-se a ler a Bíblia e ponderar sobre aquilo que está lendo.
ler e pensar no que está lendo. Significa refletir sobre o que você precisa fazer ou precisa abandonar em sua vida para viver conforme Deus se agrada e foi revelado nas Escrituras para você. Conhecer e meditar na palavra de Deus são os primeiros passos para aplicar a Bíblia no viver diário da sua vida. Se você quer seguir a Deus mais de perto, deve conhecer o que Ele diz, e o que Ele diz está revelado nas Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Quer escutar o que Deus quer revelar para você? Quer escutar o que Deus tem manifesto como vontade dEle para você? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Leia as Escrituras. Quanto mais conhecemos o ponto de vista da palavra de Deus, mais recursos você vai ter para tomar suas decisões diárias. Quanto mais você tiver prazer na presença de Deus, mais feliz, mais frutífero você será na vida. Por outro lado, quanto mais você permitir que os que ridicularizam a Deus afetem seus pensamentos e atitudes, mais você se separará da fonte real de alimento espiritual e de plenitude de satisfação na vida. Devemos ter contato com os incrédulos, sim, para falar-lhes acerca do amor, da graça de Deus e da necessidade que eles se arrependam de seus pecados, confesse-os a Deus e recebam o perdão como aconteceu com você. Mas não devemos imitar sua conduta pecaminosa, não devemos escutar os seus conselhos. Eu quero lhe dizer, por fim, que se você deseja se desesperar, gaste tempo com seus amigos, que são, na realidade, inimigos velados, pois zombam do Deus em quem você crê. Mas se você deseja ser plenamente feliz, cultive a amizade daqueles que amam a Deus e amam a sua palavra como você ama a Deus e ama a palavra dele. Deus te abençoe. Pare, pense sobre isso que falamos hoje e que o seu coração se renda pela graça de Deus ao Deus que te chama, que te achou, que te ama e que quer ter com você um relacionamento de intimidade conversacional, que quer ter com você um relacionamento de amizade, que quer ter com você um relacionamento de proximidade. Busque a Deus, busque ao Senhor, encha-se dele e seja plenamente feliz, porque só Ele é fonte de plena felicidade. Deus te abençoe, querido. Graça e paz.